As raízes no Chile. Eric Antônio Pulgar Farfán nasceu em 15 de janeiro de 1994, em Antofagasta, uma cidade encravada no norte árido do Chile. A região é conhecida pelo deserto do Atacama, considerado o mais seco do mundo, e pela mineração, atividade que movimenta a economia local. Crescer em Antofagasta significava conviver com um ambiente duro, de contrastes, onde o trabalho árduo era quase uma lei de sobrevivência. Foi nesse cenário que Pulgar moldou sua identidade. Filho de uma família simples, ele aprendeu desde cedo a importância da disciplina, do esforço e da perseverança. Enquanto muitos meninos da sua idade se perdiam em caminhos incertos, Eric encontrava no futebol não apenas diversão, mas também uma esperança de futuro melhor. As primeiras peladas aconteciam nos campos de terra e nas ruas poeirentas da cidade. O futebol era jogado de forma improvisada, com través montadas por pedras e bolas que, muitas vezes, já tinham passado da hora de serem trocadas. Mas, para aquele garoto magro, de pernas longas e vontade inabalável, bastava ter a bola nos pés para que o mundo ao redor desaparecesse. Seu talento começou a chamar atenção quando ingressou nas categorias de base do Clube Deportes Antofagasta, o time local. Não era apenas a técnica que impressionava, mas principalmente a sua postura em campo. Pulgar se destacava pela forma séria de jogar, pela leitura de jogo incomum para alguém tão jovem e pela capacidade de ocupar diferentes funções no meio-campo. Ainda adolescente, já demonstrava a característica que se tornaria sua marca: a solidez e a confiança em momentos decisivos. Antofagasta, distante dos grandes centros esportivos do Chile, não oferecia a mesma vitrine que cidades como Santiago. Porém, foi justamente nesse contexto modesto que Pulgar aprendeu as lições mais valiosas: respeitar o processo, lutar contra as dificuldades e nunca desistir, mesmo quando os olhares de reconhecimento pareciam distantes. Cada treino, cada partida em campo simples, era uma oportunidade de se provar. E, sem perceber, o garoto nascido em uma cidade desértica começava a regar a semente de uma carreira que, anos depois, floresceria nos gramados do Chile, da Europa e, finalmente, do Brasil. Antes de continuar essa jornada pela incrível trajetória de Eric Pulgar, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história do Mengão, deixa o like para fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares que também respiram Flamengo. Vamos juntos espalhar essa paixão rubro-negra. O início profissional. O primeiro grande passo da carreira de Eric Pulgar aconteceu em 2011, quando, aos 17 anos, recebeu a oportunidade de integrar o elenco profissional do Clube Deportes Antofagasta, equipe da sua cidade natal. Para um jovem que até pouco tempo atrás jogava em campos de terra batida, esse momento representava a materialização de um sonho cultivado desde a infância. O Antofagasta não era um dos gigantes do futebol chileno, mas para Pulgar isso nunca foi um obstáculo. Pelo contrário, era a chance perfeita de provar seu valor. Logo nos primeiros treinos, chamou a atenção dos técnicos pela postura séria e pela versatilidade. Tinha altura e força para atuar como zagueiro, mas também mostrava qualidade no passe e leitura de jogo para jogar como volante. Essa adaptabilidade fez com que ganhasse minutos em campo com rapidez, algo raro para atletas tão jovens. Na temporada de 2012, o Antofagasta lutava para se consolidar na primeira divisão chilena, e Pulgar se tornou peça importante no elenco. Não demorou para que a torcida local passasse a enxergar naquele garoto de apenas 18 anos uma promessa de futuro. Era comum ouvir nos estádios comentários sobre sua maturidade e frieza diante de adversários experientes. Eric não se intimidava com a pressão, pelo contrário, parecia crescer diante dela. Seu desenvolvimento chamou a atenção da imprensa esportiva chilena, que começou a destacar o jovem de Antofagasta como um talento emergente. Em pouco tempo, já havia a percepção de que seu futuro não se limitaria ao time da cidade. Esse futuro chegou em 2014, quando a tradicional Universidade Católica decidiu contratá-lo. A mudança de Antofagasta para Santiago representava não apenas uma transição esportiva, mas também cultural e pessoal. A Católica é um clube com grande torcida, estrutura sólida e presença constante em competições nacionais e continentais. Para Pulgar, era a chance de provar que podia atuar em um cenário de maior pressão e visibilidade. Na nova equipe, ele rapidamente conquistou espaço entre os titulares. Sua disciplina tática, firmeza nas divididas e inteligência para ocupar os espaços certos o tornaram indispensável. Atuando em diferentes posições do meio-campo e da defesa, mostrava ser um jogador moderno, capaz de se adaptar às necessidades do time. Essa fase foi crucial para sua projeção. Além de se consolidar no futebol chileno, Pulgar despertou o interesse da seleção chilena, que já buscava renovar o elenco após as históricas conquistas da Copa América. Aos poucos, o jovem de Antofagasta deixava de ser apenas uma promessa para se tornar realidade.
O início profissional de Eric Pulgar não foi apenas uma etapa da carreira, mas sim a construção de alicerces sólidos. Do clube que o revelou até a chegada à Universidade Católica, cada desafio foi enfrentado com coragem e disciplina. Era o começo de uma jornada que logo levaria para além das fronteiras do Chile, abrindo caminho para o sonho europeu. A travessia para a Europa. Quando Eric Pulgar desembarcou na Itália, em 2015, carregava nas costas não apenas uma mala, mas também o peso de um sonho e a expectativa de um país que via nele uma promessa em ascensão. O destino era o Bolonha, clube histórico da Série A, que buscava reconstruir sua força no cenário italiano. A transição não foi simples. Pulgar deixou para trás o calor humano do Chile e encontrou um ambiente frio, rigoroso e, sobretudo, exigente. A Série A era considerada uma das ligas mais táticas do mundo, um verdadeiro laboratório para jogadores de meio campo. Lá, qualquer erro de posicionamento era fatal. E foi nesse cenário, de marcação implacável e jogos decididos nos detalhes, que o chileno precisou se reinventar. Nos primeiros meses, enfrentou as barreiras naturais de quem atravessa o oceano: a língua, a cultura, a solidão. O futebol europeu era mais rápido, mais intenso e muito mais estratégico do que estava acostumado. Pulgar percebeu que, para sobreviver, teria que se adaptar rapidamente. E assim fez. Com disciplina, logo começou a mostrar suas qualidades: firmeza nos desarmes, presença física imponente e uma saída de bola precisa. A cada partida, conquistava mais espaço. O treinador do Bolonha enxergava nele uma peça confiável, capaz de atuar tanto como primeiro volante quanto como zagueiro, algo raro e valioso. Ao longo de 5 temporadas no Bolonha, Pulgar se transformou em um dos pilares da equipe. Não apenas defendia com eficiência, como também começou a contribuir ofensivamente. Desenvolveu uma habilidade especial em bolas paradas, convertendo cobranças de falta e pênaltis com segurança. Essa faceta surpreendeu muitos que, até então, viam nele apenas um marcador aguerrido. O destaque no Bolonha abriu as portas para um desafio ainda maior. Em 2019, a Fiorentina investiu na sua contratação. Era um salto considerável. Vestir a camisa violeta significava carregar a tradição de um clube que já teve craques como Batistuta, Rui Costa e Roberto Baggio. A pressão aumentava, mas Pulgar estava pronto. Na Fiorentina, passou a enfrentar de igual para igual os gigantes da Itália: Juventus, Inter de Milão, Milan e Napoli. Era nesse palco, diante de estádios lotados e jogadores de renome mundial, que ele consolidava sua reputação. Seu estilo frio, calculista e disciplinado ganhou destaque. Era o jogador que, sem chamar os holofotes, fazia o time funcionar. Mais do que técnica, a passagem pela Itália lhe deu maturidade. Pulgar aprendeu a lidar com críticas da imprensa, a manter a regularidade mesmo em momentos de instabilidade coletiva e a valorizar cada detalhe do jogo. Em campo, já não era apenas o garoto promissor do Chile, tornará-se um profissional completo, forjado em uma das ligas mais duras do planeta. Essa travessia europeia moldou não apenas o jogador, mas também o homem. Eric Pulgar passou a carregar em sua bagagem a experiência de enfrentar craques mundiais, de jogar em estádios lendários e de se adaptar a diferentes contextos táticos. Tudo isso preparou para o próximo capítulo de sua história: o retorno à América do Sul, mais precisamente ao Brasil, onde vestiria a camisa de um dos maiores clubes do continente, o Flamengo. A seleção chilena. Enquanto consolidava sua carreira na Itália, Eric Pulgar também chamava atenção em nível internacional. Suas atuações consistentes pelo Bolonha e, posteriormente, pela Fiorentina, não passaram despercebidas pela seleção chilena. O jovem que começou nos campos de terra de Antofagasta agora estava prestes a vestir a camisa da Roja, o que representava uma honra e uma responsabilidade imensa. Pulgar estreou pela seleção chilena em 2015, em partidas amistosas, mas rapidamente mostrou que não estava ali apenas para cumprir tabela. Sua leitura de jogo, força física e capacidade de atuar em diferentes posições do meio-campo se destacaram. Em um elenco que incluía nomes de peso, como Arturo Vidal e Charles Arangues, Pulgar conquistou seu espaço com trabalho, inteligência tática e disciplina. Participar da Copa América e de eliminatórias da Copa do Mundo foi um marco em sua carreira. Nas competições, sua presença era sinônimo de segurança, desarmes precisos, passes estratégicos e uma postura calma mesmo em momentos de pressão extrema. Ele não apenas ajudava a proteger a defesa, mas também iniciava jogadas, conectando a defesa ao ataque com eficiência. Além das atuações em campo, Pulgar passou a ser reconhecido como um profissional exemplar fora dele. Sua ética de trabalho, humildade e dedicação serviam de inspiração para jogadores mais jovens, e sua trajetória de superação conquistava respeito entre torcedores e colegas de seleção.
Essa experiência internacional teve um papel decisivo em sua maturidade como jogador. Enfrentar equipes com estilos diferentes, lidar com cobranças de mídia e torcedores, e competir em torneios de alta visibilidade preparou Pulgar para desafios ainda maiores. Cada partida com a Roja fortalecia sua confiança, consolidava sua reputação e mostrava que ele não era apenas um talento nacional, mas um jogador de projeção global. Ao vestir a camisa chilena, Éric Pulgar se consolidava como um atleta completo, equilibrado, estratégico e pronto para atuar em qualquer cenário. A experiência adquirida na seleção não só elevou seu nível técnico e tático, mas também reforçou sua capacidade de liderança silenciosa, aquela presença que inspira confiança e organização dentro do campo. Essa passagem pela seleção chilena foi o último degrau antes de um novo desafio, que combinava visibilidade, paixão e pressão de outro continente, o Brasil. E foi nesse cenário que o Flamengo enxergou no meio-campista chileno a peça ideal para fortalecer seu meio-campo e buscar novos títulos. A chegada ao Flamengo. Após anos se consolidando na Europa e adquirindo experiência internacional com a seleção chilena, Éric Pulgar recebeu uma proposta que mudaria os rumos de sua carreira: o convite para jogar pelo Flamengo, um dos clubes mais tradicionais, apaixonantes e vitoriosos do futebol sul-americano. A notícia não era apenas uma transferência, era a chance de mostrar seu valor em um cenário de alta pressão, diante de uma torcida exigente e em competições de grande visibilidade. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Pulgar foi imediatamente recebido com expectativa. Para ele, a mudança significava mais do que enfrentar um novo estilo de futebol. Era mergulhar em uma cultura diferente, adaptar-se a um idioma, clima e rotina distintos. O futebol brasileiro exigia não apenas força física e técnica, mas também criatividade, velocidade de raciocínio e capacidade de lidar com o calor emocional da torcida. Nos primeiros treinos, Éric Pulgar precisou se adaptar à intensidade característica do futebol brasileiro. O ritmo das partidas era acelerado, a pressão em campo constante e os adversários exploravam qualquer brecha com velocidade e habilidade. Pulgar, que vinha da Série A italiana, encontrou diferenças estratégicas e de dinâmica, mas rapidamente começou a mostrar sua capacidade de absorver a filosofia de jogo do Flamengo. A integração ao elenco também foi um desafio. Jogar ao lado de atletas consagrados exigia equilíbrio emocional e humildade. Pulgar se dedicou a compreender o estilo de cada companheiro, os movimentos de ataque e defesa e a forma como a equipe interpretava a pressão em momentos decisivos. Essa atenção aos detalhes, somada à disciplina já construída na Europa, fez com que sua adaptação fosse mais rápida do que muitos imaginavam. A estreia de Pulgar no Flamengo trouxe um misto de expectativa e curiosidade da torcida. Alguns questionavam se o chileno conseguiria traduzir sua experiência europeia em eficácia imediata. Mas, em campo, ele deixou claro seu potencial. Demonstrou presença física, inteligência tática e capacidade de leitura do jogo, auxiliando na proteção da defesa e na organização do meio-campo. Sua performance foi um reflexo de anos de aprendizado, desde os campos de terra de Antofagasta até os estádios da Itália. Além de sua função técnica, Pulgar trouxe maturidade e liderança silenciosa. Ele orientava colegas de equipe, antecipava movimentos adversários e contribuía para a estabilidade emocional do time em momentos de pressão. Esse equilíbrio, muitas vezes imperceptível para quem observa superficialmente, se tornou um diferencial estratégico para o Flamengo, especialmente em jogos decisivos. Mesmo enfrentando desafios naturais de adaptação, como o clima, o idioma e o estilo de jogo, Pulgar manteve a consistência e o foco. Sua chegada não foi apenas uma contratação de impacto, foi a inclusão de um jogador capaz de elevar o padrão do meio-campo rubro-negro, consolidando-se como peça estratégica dentro do elenco. O primeiro contato de Pulgar com a torcida também foi marcante. Aos poucos, os torcedores passaram a reconhecer sua entrega, disciplina e comprometimento. Do jovem que começou nos campos de terra em Antofagasta, ao jogador europeu consolidado, Pulgar agora se preparava para se tornar referência no Flamengo, escrevendo capítulos de superação, dedicação e protagonismo em um dos clubes mais apaixonantes da América do Sul. A consolidação no rubro-negro. A trajetória de Éric Pulgar no Flamengo, após sua chegada, é marcada por resiliência, adaptação e protagonismo. O chileno não precisou apenas mostrar qualidade técnica. Ele teve que provar que sua experiência europeia e internacional podia se traduzir em desempenho consistente no futebol brasileiro, conhecido por sua intensidade física, ritmo acelerado e pressão constante da torcida. Nos primeiros meses, Pulgar enfrentou desafios típicos de adaptação: entender a dinâmica do futebol brasileiro, o calor emocional do Maracanã, o estilo mais direto e veloz das partidas, e a necessidade de equilibrar a defesa com a ofensividade exigida pelo time. Cada treino era um teste de paciência, disciplina e inteligência tática, e o chileno passou com louvor.
Sua capacidade de absorver rapidamente os conceitos do técnico e de interpretar os movimentos dos companheiros o colocou à frente de muitos na disputa por posição. Com o passar do tempo, Pulgar consolidou-se como pilar do meio-campo. Sua leitura de jogo se tornou um diferencial estratégico. Antecipava ataques adversários, cobria espaços críticos, ajudava na recomposição defensiva e iniciava transições ofensivas com passes precisos. Não era apenas um jogador de contenção, era o elo entre defesa e ataque, alguém que dava segurança ao time e confiança aos companheiros para usar ofensivamente. Um dos aspectos que se destacou foi sua versatilidade tática. Pulgar podia atuar como volante central, primeiro marcador à frente da defesa ou até mesmo recuado em situações defensivas complexas. Essa capacidade de adaptação permitiu ao Flamengo ajustar a equipe sem perder consistência, tornando o chileno um elemento-chave em diferentes formações e estratégias. Além da atuação tática, Pulgar passou a contribuir decisivamente nas bolas paradas, com presença aérea imponente e cobranças de falta precisas, tornando-se uma ameaça constante tanto defensivamente quanto ofensivamente. Sua força física, aliada à inteligência de posicionamento, transformou-o em um jogador completo, capaz de influenciar o resultado das partidas em diversos aspectos. A regularidade foi outro fator determinante. Mesmo diante do calendário intenso do futebol brasileiro, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e torneios estaduais, Pulgar manteve um nível elevado, mostrando resistência física e mental. Em clássicos e jogos decisivos, sua performance transmitia segurança, defesa e equilíbrio ao meio-campo, tornando-o referência dentro do elenco. O chileno também se destacou como líder silencioso. Sua postura tranquila, ética de trabalho e comprometimento inspiravam os colegas de equipe. Não era necessário falar alto. Sua presença transmitia confiança, disciplina e organização, especialmente em momentos de pressão ou partidas equilibradas. Gradualmente, a torcida percebeu que Éric Pulgar não era apenas um jogador contratado com expectativa, mas uma peça indispensável do Flamengo. Cada desarme certeiro, cada passe bem colocado e cada contribuição tática reforçava sua importância. Ele se tornou um nome confiável, alguém capaz de equilibrar o time, proteger a defesa e iniciar jogadas ofensivas com segurança. A consolidação de Pulgar no Flamengo é, acima de tudo, a história de um jogador que uniu experiência, inteligência, disciplina e entrega. Do campo de terra em Antofagasta, passando pela Série A italiana e pela seleção chilena, até se tornar referência no meio-campo rubro-negro, sua trajetória reflete superação, crescimento contínuo e profissionalismo exemplar. Hoje, Éric Pulgar é mais do que um jogador do Flamengo. É um pilar estratégico, uma presença confiável e uma inspiração para todos que acompanham a equipe. O presente e o futuro. Hoje, Éric Pulgar não é apenas mais um jogador no Flamengo. Ele é um símbolo de equilíbrio, experiência e entrega. Cada partida sua revela a maturidade adquirida em anos de desafios, desde os campos de terra de Antofagasta até os estádios da Série A italiana. No Flamengo, ele encontrou um ambiente onde suas qualidades são amplificadas, e sua contribuição vai muito além dos números. Pulgar organiza o meio-campo, protege a defesa e dá liberdade aos companheiros de ataque para criarem oportunidades de gol. Sua presença em campo transmite confiança. Os jovens atletas observam seu posicionamento, sua leitura de jogo e sua capacidade de tomar decisões inteligentes em situações de pressão. Pulgar se tornou um mentor silencioso, alguém que demonstra, com ações e disciplina, que o sucesso é fruto de dedicação diária, aprendizado constante e paciência estratégica. A torcida percebe isso. O chileno não é apenas um executor técnico, mas também um ponto de referência emocional e tático para o time. O presente de Éric Pulgar é de protagonismo. Ele participa ativamente de partidas decisivas, clássicos e jogos de alta pressão, mostrando consistência, resistência física e mental. Sua performance sólida não depende de brilho momentâneo, mas de regularidade e comprometimento, características que o transformaram em um verdadeiro pilar do meio-campo rubro-negro. Em cada desarme, passe estratégico ou lance aéreo, Pulgar demonstra que futebol é também inteligência, disciplina e liderança silenciosa. O futuro, por sua vez, é ainda mais promissor. Éric Pulgar está em um momento da carreira em que experiência e capacidade física se combinam de forma perfeita. Ele tem potencial para ampliar seu legado no Flamengo, ajudar o clube a conquistar novos títulos nacionais e internacionais, e se tornar referência histórica para futuras gerações de jogadores. Cada treino, cada jogo e cada decisão em campo constrói uma trajetória que inspira jovens atletas a acreditarem que trabalho duro, disciplina e perseverança são capazes de transformar sonhos em realidade.
Mais do que um jogador de futebol, Pulgar é um exemplo vivo de superação. Do deserto chileno à Série A italiana, da seleção chilena ao Flamengo, sua jornada mostra que talento sem disciplina não basta, e que a grandeza é construída com paciência, aprendizado e entrega diária. O presente é sólido, a confiança é mútua, e o futuro promete capítulos de glória ainda maiores. A história de Eric Pulgar continua, e cada partida vestindo a camisa rubro-negra é uma nova oportunidade de consolidar seu nome na memória do clube e no coração da torcida. Se você se inspirou com a trajetória de Eric Pulgar, não deixe essa história parar aqui. Inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo do Mengão, deixe seu like para fortalecer nosso conteúdo e compartilhe com amigos e familiares que também respiram Flamengo. Cada partida, cada conquista, cada história merece ser lembrada, e você faz parte disso.